Bem-vindos de volta ao nosso estudo no livro de Provérbios. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 4, versículos 18 e 19. Embora sejam apenas 2 versículos, há muitas verdades essenciais a serem descobertas. Então vamos passar algum tempo aqui, vamos expor a palavra de Deus. Por quê? O nosso objetivo aqui não é passar pelo livro de Provérbios rapidamente. O nosso objetivo é que, se vocês não conhecem o Senhor, que vocês venham conhecer o Senhor. E se vocês conhecem o Senhor, que vocês venham crescer em sabedoria, para que a vida de vocês seja uma honra para Ele. Então vamos ler versículo 18, capítulo 4 do livro de Provérbios. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Vamos ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado por todas as coisas. Obrigado por tudo que o Senhor é. Se o Senhor fosse menos do que um Deus, nós não teríamos esperança. Obrigado por seus atributos, o seu poder, a sua santidade, o seu amor. Obrigado por teu Filho, que morreu por nós no Calvário e ressuscitou dentre os mortos e se assentou à destra direita do Senhor. Ó Deus, eu oro por esses jovens que estão ouvindo. Ó, por favor, Senhor, trabalhe no coração deles, que eles conheçam este Salvador, que eles conheçam a sua salvação. Então, Senhor, santifica-os, conceda a eles sabedoria da sua palavra, para eles caminharem em tempos perigosos, neste mundo perigoso. Ó Deus, nos ajude agora, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos começar então no capítulo 4, versículo 18. Diz, mas a vereda dos justos. Agora, o que é a vereda dos justos? Eu acho que no momento que você ouve sobre vereda, provavelmente pensa em um campo, um caminho passando até esse lugar na floresta, ou um caminho passando por essa trilha. Quando eu era um garoto, criávamos gado, charolês e cavalos. E o gado, especialmente, tinha uma mania de andar sempre naquele trilho, no mesmo caminho, até a área de alimentação deles e até a água também. E eu me lembro que por aqueles caminhos que percorrem todos os nossos campos, os trilhos, as vacas, eles passavam, e essa é a ideia, é que existe um caminho, e esse caminho é marcado pela palavra de Deus, e esse caminho foi trilhado por muitos santos, e nunca nenhum deles falhou. Então, qual é o caminho, a vereda dos justos? Antes de mais nada, denota conformidade com um padrão. Então, imagine que o meu braço está reto, provavelmente não está, mas imagine que o meu braço está reto. Se este braço for paralelo ao primeiro braço, então é reto, é justo. Mas se desvia para a direita ou para a esquerda, não é mais reto, não é mais justo. Então, qual é o padrão ao qual nós devemos nos conformar para sermos justos? É a natureza de Deus e a vontade de Deus. Muitas vezes um pregador vai dizer que para sermos justos devemos nos conformar com a vontade de Deus, como é revelado nas Escrituras. E isso é verdade, mas não é completo aí. O que nós precisamos entender é que a vontade de Deus, conforme ela é revelada nas Escrituras, é uma revelação da sua natureza, de quem Ele é, que nos leva de volta à lei, onde diz que sede santos porque eu sou santo. Poderíamos colocar outro atributo ali. Atributos morais, sejam justos, porque eu também sou justo, sejam amorosos, porque eu sou amor. Então, qual é a vereda dos justos? É um caminho, uma maneira de viver, uma maneira de pensar, uma maneira de caminhar, uma maneira de agir, ok? Isso está em conformidade com a vontade de Deus, a natureza de Deus, como isso é revelado a nós nas Escrituras. Agora, por que essa última frase é importante? Também porque há muitas pessoas hoje em dia falando sobre o que é e o que não é a vontade de Deus. Há muitas pessoas dizendo, bem, eu acho que Deus é desse jeito, ou eu acho que Deus é daquele jeito, eu acho que Deus faria isso. Então, essas são apenas opiniões de uma mente caída. Nada mais. Se nós quisermos conhecer quem Deus é e realmente, se nós quisermos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, então nós devemos ir para a palavra de Deus. Agora,
há uma relação, como eu disse, entre o caminho e a palavra de Deus, a lei de Deus. E eu quero que vocês leiam no capítulo 23 de Jó, versículos 11 e 12. Eu vou dar tempo para vocês chegarem até lá. Jó, capítulo 23, versículos 11 e 12. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Então, quem está falando, eu caminhei no seu caminho, eu não me desviei do seu caminho, guardei o seu caminho. De novo, ele está dando ênfase. Ele permaneceu no caminho de Deus e não me desviei dele. Então, agora no versículo 12, do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Como você caminha no caminho de Deus, no caminho da justiça, caminhando de acordo com os seus mandamentos ou a sua vontade revelada. Então, ele passa a dizer, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Então, agora, vamos colocar tudo junto. Como caminhamos no caminho de Deus? Caminhando de acordo com a sua palavra. Mas como nós conhecemos a sua palavra? Guardando ela em nossos corações. Nós lemos, estudamos, memorizamos, meditamos a respeito disso. Agradecemos a Ele por isso. Procuramos submeter nossas vidas a isso. Bem, jovens, vocês terão que fazer uma escolha. Não apenas uma, mas muitas vezes em suas vidas. Você fará o que é certo em seus próprios olhos ou vocês vão seguir a vontade de Deus? É uma opção antiga, é uma escolha antiga. O que eu quero dizer com isso? Foi uma escolha antiga que foi colocada diante de Adão e Eva. Vocês vão ouvir o mandamento de Deus? Ou será que Deus realmente está dizendo isso? Ou Deus não está dizendo isso? Eles escolheram fazer o que era reto em seus próprios olhos, em vez de seguir a palavra pela fé. E não queremos cometer o mesmo erro. Agora, diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Isso aqui é uma questão realmente importante. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Bem, eu passei muitos dos meus anos na floresta. Eu era um garotinho e depois até agora. Especialmente quando você está lá na floresta caçando, você sai lá no escuro e às vezes você vai se sentar em uma árvore. Isso pode soar incomum para alguns de vocês, mas é assim que você caça veados e até mesmo tem que se sentar em uma árvore. E bem antes do sol nascer, é bem escuro ainda. Não é apenas quando está mais escuro, mas se for inverno é geralmente frio também. Então, você não pode ver as coisas. Você está lá em cima, olhando para baixo, a floresta abaixo ali de você, e você simplesmente não pode enxergar. Então, quando o sol nasce, o que acontece? Você começa a ver sombras. Então, você começa a ver contornos. Então, você pode enxergar claramente como o sol vem da montanha. E então, é disso que nós estamos falando aqui. A vereda dos justos é como a luz da aurora iluminada pela sua verdade, Agora, eu quero que vocês vejam algo. Imagine isso. Você está num quarto escuro, cheio de breu. Você não consegue ver nada diante do seu rosto. Então, imagine que você tem que cruzar até o outro lado. A sua vida depende disso. Bem, será difícil o suficiente, mesmo que esteja numa sala vazia. Mas agora imagine que debaixo dos tacos do piso, há algumas placas ali do piso, há algumas bombas, que se você pisar em uma placa do chão bem, você não vai existir mais. Agora o que você faz? Está escuro como um breu, é perigoso e você tem que atravessar para o outro lado. Bem, não há realmente nada que você possa fazer. Você pode correr tolamente pelo chão, como muitas pessoas vivem em suas vidas, ou você pode ficar paralisado de medo, porque você não sabe e não tem ideia onde estão os perigos. Bem, há uma terceira opção. E se alguém colocasse um livro em suas mãos com as instruções adequadas para te conduzir com segurança? 2 passos para frente, pare. 4 passos para a direita, pare. 6 passos para frente, pare. 2 passos para a esquerda, pare. Agora, você teria que ter cuidado, você teria que caminhar cautelosamente, você teria que seguir tudo ao pé da letra. E provavelmente levaria muito tempo. Mas você conseguiria atravessar a sala com segurança. E vocês entendem? É isso que nós queremos fazer. Você pode caminhar na escuridão, você pode. Você pode seguir
a sua própria luz, se você quiser, mas é perigoso. O que você precisa fazer? Seguir a luz de Deus, que é a palavra de Deus. Agora, vamos continuar. É como a luz da aurora. Essa é uma pergunta que nós já respondemos. Agora eu quero mostrar a vocês algo que é muito, muito importante em 1 João. Mantenha marcado aí em Provérbios capítulo 4 e vamos para 1 João. E eu realmente quero que vocês prestem atenção nisso, porque isso realmente é muito importante. Veja o versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O versículo 7 deixa bem claro, algo muito, muito claro, que se nós somos salvos, ok? Ou a evidência de que nós somos salvos é que nós estamos caminhando na luz. Agora, o que isso significa? Caminhar na luz é caminhar de acordo com a vontade de Deus. É caminhar na luz de uma maneira que esteja de acordo com quem Deus é e a sua natureza. E é estar em conformidade com o que Deus disse na sua palavra. Uma das características principais de um verdadeiro crente é que ele vai caminhar na luz, e isso vai ser um estilo de vida. Isso não significa que eles farão isso perfeitamente, de jeito nenhum. Mas quando você olhar para a vida deles, você vai enxergar que a vida deles é marcada por caminharem na luz. Então, se alguém levasse você, pegasse a sua vida, levasse você, te colocasse ao lado de um incrédulo notório, e se não houver diferença entre você e aquela pessoa, isso deve levantar algumas bandeiras vermelhas. Muito importante, algumas bandeiras vermelhas. Uma das grandes evidências que nos tornamos cristãos é que nós queremos conhecer a vontade de Deus como ela é revelada nas Escrituras. Nós queremos caminhar de acordo com a vontade de Deus. E caminhamos de acordo com a vontade de Deus. Não perfeitamente. Ninguém está sem pecado. Mas as nossas vidas são marcadas por uma inclinação para a obediência. Ela também é marcada pela confissão e o quebrantamento quando descobrimos que violamos a vontade de Deus. Agora, de novo, você não é salvo tentando caminhar na luz, ou até mesmo caminhando na luz. Você é salvo pela fé em Jesus Cristo, confiando nele. Mas se você confiou nele, ele fez uma obra no seu coração que se chama doutrina da regeneração. O Espírito Santo deu a você um novo coração e uma nova natureza. E essa nova natureza vai desejar a vontade de Deus e desejar fazer isso. Agora, vamos voltar para Provérbios. Capítulo 4. Versículo 18. Antes de fazermos isso, vocês percebem que eu estou realmente lutando aqui. Tem sido um longo dia para mim. E alguém me disse isso uma vez, que toda vez que eu bocejo aqui na câmera, que eles vão fazer coisas diferentes. Eles vão orar por mim ou eles vão orar por alguém, porque parece que eu estou bocejando muito. Bem, jovens, é por isso que vocês precisam servir ao Senhor quando vocês são jovens. Quando vocês chegarem aos 60 anos, vocês vão começar a ficar cansados. E outra coisa que vocês precisam entender é isso. Não é uma vida desperdiçada você ficar cansado pela causa de Cristo. Agora, vamos dar uma olhada no versículo 18. Ele diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora, o que é isso aqui, brilhando mais e mais? Antes de tudo, eu quero ir novamente, mantenha marcado em Provérbios e vá para 1 Pedro. São apenas alguns livros antes de 1 João. Vá para 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9. Veja o que ele diz. Ele está falando sobre a nossa salvação. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Ele nos chamou e nos salvou. Mas como isso é descrito? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de conhecermos a Cristo, a Bíblia diz que nós caminhávamos na escuridão, e veremos isso mais adiante.
mas Ele nos chamou das trevas. Quando nós ouvimos o Evangelho ser pregado para nós, não só o Espírito Santo iluminou a nossa mente para que entendêssemos, Ele regenerou os nossos corações, Ele nos deu novas naturezas para que possamos desejar o que nós enxergamos, para desejarmos Cristo. E se você realmente é um cristão, embora os cristãos lutem com a carne, vai haver um grande desejo em você para conhecer a Deus, para conhecer sua vontade e caminhar de acordo com ela. Agora, quanto mais crescemos em nossa compreensão de Deus, quanto mais nós crescemos na nossa compreensão da sua vontade, mais claro fica o caminho. E isso é muito, muito importante. Eu quero dizer, pense sobre isso. Faz sentido, não é? O livro de Deus, a Bíblia, ela ilumina o caminho. Não porque você pode pegar uma Bíblia e segurar ela assim e ter um pouco de luz que vai sair dela. Mas quanto mais você entende a respeito da vontade de Deus, quanto mais você pode claramente navegar na escuridão deste mundo, porque a palavra de Deus está atuando como uma luz, está mostrando o caminho. Agora, quanto mais sabemos a respeito de Deus, quanto mais sabemos sobre sua vontade, mais seremos capazes de caminhar na luz. Mas não apenas isso. Outra coisa que é extremamente importante, nós também seremos capazes de refletir mais a luz de Deus. E isso é algo que eu quero que vocês vejam, jovens. Nos foi concedido o privilégio de ser luz deste mundo, sermos sal, para sermos, em um sentido, sabe, representantes de Deus, não apenas falando às pessoas sobre o Evangelho, mas realmente vivendo o Evangelho para que as nossas vidas sejam cheias de luz. Agora, veja em Mateus, capítulo 5, versículos 14 até 16. Ele diz que se vocês são cristãos, vós sois a luz do mundo. Agora, ele não diz... Eu quero que vocês vejam isso. Ele não diz, que você precisa tentar ser a luz do mundo, ou talvez que você possa ser a luz do mundo. Ele diz que não, que você é. Se você realmente é um cristão, o seu coração mudou, a sua natureza mudou, sua mente foi iluminada e você vai viver de uma maneira diferente. De novo, não perfeitamente, mas definitivamente haverá uma inclinação na sua vida que vai demonstrar que Deus fez uma grande obra de salvação. Então, se você é um cristão, você é a luz do mundo. E se você afirmar ser um cristão, mas sua vida não tem nada mais do que a expressão das trevas, então você precisa falar com seus pais ou com seu pastor, porque algo não está certo. Ele diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, sabe? Deus não quer que nos tornemos cristãos, então vamos nos mudar para o campo, em algum lugar, e viver em um mosteiro, ou nos assentarmos em uma montanha com as pernas cruzadas, entoando um mantra. Deus quer que estejamos no mundo e sejamos como luz no mundo. E ouçam-me, jovens, não apenas luz na sua casa. Quero dizer, não apenas luz no mundo, mas luz na sua casa. Sabe, o que descobri depois de todos esses anos? É mais fácil agir como um cristão no domingo, durante o culto, do que agir como um cristão em casa, de segunda a sábado. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não queira simplesmente ser uma luz para que outras pessoas lá fora possam ver, mas seja uma luz especialmente para aqueles que você conhece e quem conhece você. Uma luz, se você é um irmão mais velho ou uma irmã, seja uma luz para aquele irmão ou aquela irmã que são mais novos. E você vai ser uma coisa ou outra. Você vai ser uma pedra de tropeço, uma espécie de um poço escuro, uma sombra, ou você vai ser uma luz. Ele diz... não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Deus te salvou com um propósito. E é isso, que você pudesse refletir a sua glória, que você pudesse brilhar a sua luz e que os outros pudessem enxergar isso e serem atraídos. Assim brilhe também a vossa luz. Isso é um mandamento, ele diz. Não é para você se esconder. Eu fiz isso para que você pudesse ser visto, para que você pudesse me glorificar aqui. Aqui agora está o mandamento. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Tudo o que nós fazemos de bom, não fazemos para que as pessoas falem sobre nós esperançosamente, porque isso é idolatria, autoadoração. Por que praticamos boas obras? Para que os homens possam enxergar e glorificar a Deus. Para que as pessoas possam enxergar
e venham conhecer a Cristo. Ninguém pode vir a conhecer a Cristo sem a pregação do Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho, mas quantas pessoas foram atraídas para o Evangelho por causa da vida piedosa, por causa do comportamento amável dos crentes? Além disso, quantas pessoas foram afastadas do Evangelho por causa de pessoas que não viveram o Evangelho? Em Filipenses 2,15, ele diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Devemos agir de acordo com essa passagem, Filipenses 2,15, que nos tornamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Agora, isso não quer dizer que um crente nesta vida pode se tornar perfeito ou sem pecado, mas você pode manifestar essas características. Você pode ser algo diferente de perverso e torto. Você pode ser outra coisa, além do reflexo da desobediência à vontade de Deus. Você pode agir como um filho de Deus. Se você estudar a palavra de Deus, se você orar, se você depender do Espírito de Deus, você pode crescer mais e mais para agir como um filho de Deus. Você pode recuperar a sua vida de inocência. Sabe, o mundo parece querer corromper e contaminar todas as coisas, mas se você ler a palavra de Deus, se você meditar na palavra de Deus, se você renovar a sua mente, você pode recuperar a sua inocência e olhar para o mundo por intermédio de uns olhos mais puros. E ele diz, sem culpa. Nós queremos estar sem culpa. Agora, esse é o objetivo. E nós podemos viver uma vida que seja digna. No entanto, nunca ficaremos sem culpa. Mas, quando pecarmos, a restauração pode acontecer não apenas para nós mesmos, mas para os outros, no sentido de que eles vão observar o nosso comportamento quando nós pecamos. Vamos ser como hipócritas? Nós vamos esconder? Nós vamos negar quando nós pecamos, quando caímos? Ou vamos simplesmente dizer, eu pequei, eu fiz isso ou aquilo, me perdoe. E eles vão enxergar a nossa humildade, eles vão enxergar o nosso quebrantamento, eles vão enxergar o nosso desejo de reconciliação e de pureza. Então, aqui está o que eu quero que vocês vejam neste texto. Nós não devemos apenas caminhar na vereda da luz, mas devemos refletir a luz. Devemos refletir a luz. Não a nossa própria, não a do mundo, mas a de Deus. Sabe, os serafins em Isaías, capítulo 6, eles cobrem a face, cobrem os seus pés e com duas asas eles voam. A palavra ali significa queimar. Algumas pessoas que são crentes parecem estar queimando porque refletem a glória daquele que está sentado no trono. Você e eu, nós precisamos crescer e chegar tão perto do Senhor através do estudo da sua palavra, por intermédio de ouvir boas pregações, por intermédio da oração, da disciplina. Nós refletimos, nós temos que refletir e também atrair pessoas para Ele. Agora, na próxima lição, nós vamos ficar aqui por um tempo e vamos falar sobre como nós devemos responder. Como nós devemos responder. Somos chamados a caminhar no caminho da luz. Somos chamados para refletir a luz de Deus. Como nós devemos responder? Que Deus nos abençoe. E espero que tenha sido útil.